Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curadas de suas doenças. E aqueles que atormentavam por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Moisés subiu ao Sinai para receber a lei de Deus que ele deveria depois comunicar ao povo. Jesus sobe à montanha para rezar e em seguida chama os 12 para estar com ele e enviá-los em missão. Passo a passo, os 12 se tornarão os primeiros discípulos missionários de Jesus. É sabedoria de Deus, é sabedoria de Jesus não querer salvar o mundo sozinho, mas querer salvar a todos com a participação de todos. Deus não quer te salvar sem a tua participação. Por isso, se você nega a salvação, como é que Deus vai te salvar? Se você resiste à sua própria conversão, como é que você vai sentir a mão de Deus mudando a tua vida? O chamado dos apóstolos, 12, significa que todos nós somos chamados. As limitações dos apóstolos, que são bem conhecidas, as limitações de Pedro que nega, a do outro que tem dificuldade de fé, a do que trai, são as nossas limitações. Às vezes dá a impressão que as pessoas esperam se tornarem perfeitas para assumir uma missão na igreja. Isso não existe. A ideia de sociedade perfeita, ela é ilusória. Ela é feita de nós, pecadores. Porém, a graça de Deus em mim, você e todos nós, movida pelo sim da nossa missão, faz grandes transformações. Sejamos discípulos missionários de hoje chamados pelo Senhor. Existe uma multidão que precisa ser curada. E ela só vai ser curada se a gente tiver uma comunidade ativa, se a gente tiver uma catequese em andamento, se a gente tiver uma juventude ativa, se a gente tiver uma pastoral familiar em ação. E ela é feita dos batizados, dos chamados e dos enviados por Jesus. Sejamos aqueles e aquelas a quem Deus chama, nos prepara e nos envia. Isso só é possível se a gente estiver realmente na barca de Jesus, que é a comunidade, que é a igreja. O Senhor os abençoe e confirme a bênção missionária, a bênção do amor, da alegria de servir, de todos aqueles e aquelas a quem Ele já confiou esta missão. Que a gente tenha a pressa e a precisão de realizar e viver essa missão no dia a dia, como os apóstolos. O projeto de Jesus não morreu, porque Ele permaneceu vivo nos seus discípulos. Assim também, a missão em mim, a missão em você, ela continuará se a gente a vivenciar com muita intensidade e assim outras gerações a abraçarão com o mesmo amor que a gente. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.